Fala aí, torcedor do nosso canal Central Foot React, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo, pra gente falar do Bahia. Bahia que vive uma excelente fase, como você vê aí na matéria, né? Nessa matéria aí você vê. Bahia, uma vitória histórica contra o Palmeiras. O Bahia venceu o Verdão por 1-0 no Allianz Parque e quebrou um longo tabu jogando fora de casa. O gol foi marcado por Kaique já nos acréscimos, aos 47 do segundo tempo. O Kaique fez uma tabela ali com o Cauli e fez o gol da vitória, né? Vamos aí analisar e reagir àquilo que os comentaristas falaram do Esquadrão. Mas você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo dos grandes clubes do futebol brasileiro você encontra aqui no nosso canal Central Foot React. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu trago mais duas notícias atualizadas do Bahia. O Bahia já merecia uma vitória como essa contra grandes rivais. Estava batendo na trave. E antes do André também trazer a análise dele, quero aproveitar aqui e dar parabéns à direção do Bahia, que não ouviu ali um grande número de corneteiros e corneteiras ano passado, que como acontece em quase todos os clubes do Brasil, na primeira estabilidade, momento ruim, como teve momentos ruins o Bahia no ano passado no Campeonato Brasileiro, não deu ouvidos, pensou profissionalmente, deu aval ao seu treinador e continuou com o trabalho. Não sei se o Bahia vai conquistar mais algum título nessa temporada ou não, mas quem assiste aos jogos do Bahia vê que o Bahia tem uma forma de jogar, tem uma estratégia, joga um bom futebol, mesmo para quem não é torcedor do Bahia, é gostoso de ver, vem fazendo boa campanha num grupo dificílimo na Libertadores da América, está aí no Campeonato Brasileiro, né, ontem com uma vitória importante sobre o Palmeiras. Então eu quero parabenizar mais uma vez a direção do Bahia, também a do Palmeiras, apesar da derrota ontem, o Palmeiras vem fazendo boas campanhas, vem reformulando o seu time e também não ouviu corneteiros e corneteiras que, apesar de tudo, queriam mandar o Abel Ferreira embora, o que seria um grande absurdo. Então, parabéns Bahia, parabéns Palmeiras, parabéns Fortaleza, que não fazem como Corinthians, Santos, Vasco, Cruzeiro e vários outros que a cada 2, 3 meses acham que a solução é trocar de treinador. E, com isso, escondem problemas de gestão e de elenco que tem. Parabéns, Bahia! Fale mais sobre o jogo, amigo André Donk. É isso, acompanho as palavras em relação à continuidade do trabalho do Rogério e até destacar uma questão de evolução que esse time do Bahia tem em relação à temporada passada, que em determinado momento parecia que o time atingiu o teto, pecava muito na definição das jogadas, como o professor lembrou, mas era um time que falta às vezes repertório, profundidade de elenco. Então, às vezes, ao longo da partida não conseguia manter. E contra o Palmeiras, eu acho que mostrou isso. Tem capacidade de troca de jogadores que vêm do banco e resolve, como foi o exemplo do gol, mas também de um time que tem mais repertório. Hoje é um Bahia que gosta de ter a posse de bola, mas quando tem que ser um jogo mais vertical, acelerar, ele consegue fazer isso. Pelo amadurecimento do trabalho do Rogério Ceni e também pelo que incorporou no elenco, né? As contratações que fez. Então, acho que é um Bahia cada vez mais confiável no sentido de apresentar formas de jogo diferente, de conseguir manter o nível ao longo da partida. Por isso que hoje a gente olha, lógico que é um resultado impactante, até da questão histórica, o Kaique falou, né? Primeira vez que vence no Allianz, primeira vitória do Bahia contra o Palmeiras em São Paulo desde 2012, eram 9 jogos. Mas acho que a gente tem que encarar como algo que não é surpreendente como outros tempos. Lógico, surpreende pelo fato do Palmeiras, um time tão dominante, que vinha de uma sequência de vitórias, mas pelo trabalho que o Bahia tem, um time que joga Libertadores, que vem fazendo um grande trabalho, acho que isso mostra a evolução da equipe. Do jogo em si, eu achei que poderia cair para qualquer lado a vitória. Assim, o Palmeiras, a meu ver, até ele desempenhou melhor. Assim, na questão de produção de chances, teve mais finalização, peca muito nas finalizações, mas não dá para falar foi injusta a vitória. Não, o Bahia teve muito mérito na vitória para conseguir da forma como foi. Conseguindo segurar um ataque como o do Palmeiras, também tem a questão do ataque do Palmeiras ter desperdiçado as oportunidades, que a gente fala de muitas chances que nem necessariamente foram defesas do Marcos Felipe, mas muito pela falta de pontaria, que é algo recorrente. Mas não é algo assim a ponto de questionar o momento, falar, olha,
isso daqui pode indicar algum problema que o Palmeiras venha a ter na temporada. Eu acho que foi uma questão muito pontual de dois times que fizeram um bom jogo. Como eu falei, poderia ter caído para qualquer outro lado. Acho que a gente tem muito mais a falar de forma positiva dos dois lados em relação à partida do que apontar os problemas que o Palmeiras apresentou. Então, acho que foi um jogo bem legal de ver. Os problemas que o Palmeiras apresentou, desculpe, André. Imagina. Foi o que disse o técnico, o Abel Ferreira. Teve problemas de finalização na minha. Exato, então não dá para questionar que está tudo errado, muito pelo contrário. Como tá ali na tela ali, agora tiraram, só porque eu ia falar. 21 chutes, 2 no gol, olha aí, ó. As finalizações. Agora colocaram na tela. E não foi por falta de tentativa do Abel, porque ele acabou com todos os atacantes possíveis, né? E o gol do... Acaba com todo mundo. O gol do Bahia, não sei se vocês concordam, se vocês de repente tiveram uma outra visão ali. Eu vi também uma falha absurda do Palmeiras. Eu vi mais mérito do Bahia. Muito mérito. Na jogada. Muito mérito. Teve alguma falha absurda da defesa do Palmeiras? Eu não vi. Não. Jogada bem construída. É claro que talvez o zagueiro pudesse se antecipar, ou o Everton poderia levantar o braço, tentar. Mas aí é uma questão. Mas uma jogada normal e muito mais mérito do Bahia. Você concorda? Muito mais mérito do Bahia. Aliás, você falou na diretoria do Bahia, né? O curioso, né? É uma diretoria low profile. O atual presidente do Bahia, do clube associativo, é o Emerson Ferretti, ex-goleiro, né? Que foi goleiro do próprio Bahia, rodou em outros clubes. E a SAF do Bahia, que é gerida pelo Grupo City, então, assim, as decisões, Abel, claro que você tem os executivos aqui, o CEO é o Raul Aguirre, que é peruano, é o CEO do Bahia SAF, e o diretor de futebol é o Carlos Santoro. Claro que são eles que no dia a dia estão aqui tomando as decisões, mas eles respondem ao comando que está lá na Inglaterra. O comando do Grupo City de futebol está lá. Então, não é assim, não, eu acho que eu tenho que demitir o técnico, peraí. Aí o cara lá na Inglaterra fala, mas por quê? Me explica por que você acha que tem que fazer. Então, porque perdeu 2 jogos. Então, porque o time caiu na tabela do brasileiro. Esse é o projeto. E no Brasil é assim. Então, eu acho que uma das vantagens, é claro, não estou dizendo que a SAF é a resolução de todos os problemas, mas ela tem vantagens e desvantagens em relação à estrutura associativa. Uma delas não tem essa cobrança, essa pressão do dia a dia em cima da figura do presidente para demitir o técnico. Sabe? Essa é uma decisão tomada a partir de uma gestão que tem uma visão prolongada de futebol, de planejamento, de médio e longo prazo. E então, claro que pode cair o técnico em algum momento, mas a avaliação é feita dentro de uma visão profissional e não tomada no calor da emoção. Eu acho que essa é uma grande diferença. E esse momento em que o técnico pode cair, de preferência, no momento em que você vai avaliar o trabalho, né? Numa transição de uma temporada para outra, antes de uma janela. Não o que acontece no Brasil, que chega técnico com um elenco já formado, chega técnico que forma elenco e vai embora, aí o outro herda um elenco com características que não são as características de jogo daquele técnico. Então também tem o timing para isso, né? Tem o momento certo para isso, de uma maneira muito racional. Embora no Brasil haja SAFs com um pensamento também não tão profissional, né? Sim. Está vendo aí muita gente... Mas a diferença é que você está trabalhando num grupo internacional que tem excelência em todos os seus filiados, dentro da proposta que tem. Então, assim, tem um procedimento, tem um planejamento, tem uma ideia de trabalho, assim, a maneira de jogar do Bahia é uma maneira que é uma proposta global do Grupo City. Tem time na Austrália, tem time nos Estados Unidos, tem time no Uruguai. É claro, alguns com mais sucesso esportivo, outros com menos sucesso esportivo, mas dentro de um planejamento que é o que se pensa para cada um dos clubes. E no Bahia a gente vê um crescimento gradual, né, professor? Do investimento e dos resultados em campo. Se a gente pegar desde o primeiro ano da SAF, o Bahia já subiu alguns degraus e subiu de forma sustentada. O Rogério pediu licença, quando ele assume, ele pediu licença para jogar de uma maneira que não era a maneira do Grupo City, porque ele tinha uma emergência de evitar a queda para a Série B. Em 2023, quando ele chegou e o Bahia lutou até a última rodada para não cair. É isso, é preciso ter uma filosofia, até para você conscientemente dar um passo atrás em relação a ela, quando isso for necessário, para depois seguir o rumo, que é o que está acontecendo com o Rogério. E profundidade de elenco, o Dom que tocou, poxa, o Bahia tinha uma época que tinha um problema, né, essa coisa da finalização, mal tinha o Lúcio chegando, que o Rogério nem deu a camisa imediatamente. O ataque era Tassiano e Everaldo. Então, agora, ontem tinha o William José e depois Lúcio, fechando, aliás, a única bola que o Everton pegou, acho que foi aquela do Lúcio, meio de lado, assim.
né? Olha a diferença A gente de possibilidades. Desculpe, professor, temos números do Rogério Ceni nesta temporada. Vamos colocar na ele tela. desvia também, né? Ele desviou uma bola para Desvia a trás. bola na trave do chute do William José. Números do Bahia na temporada. Jogos, 31 com 17 vitórias, 11 empates. 3 derrotas apenas, né? Aproveitamento 66,7%, um bom aproveitamento. Em 31 jogos, fez 52 gols e 19 jogos sofridos. Aí, obviamente, entram Copa do Nordeste, Campeonato Estadual, que o Bahia foi campeão, a Libertadores da América, o Bahia Líder do grupo. é o líder do grupo na Libertadores, o campeonato, entra tudo e na minha visão, tudo isso tem E olha a ali, continuidade do 31 trabalho. jogos. Na mesma forma que eu não quero atribuir ao Rogério Ceni só, ou ao técnico de um clube, só a ele, um momento ruim, também esse momento bom tem que ser atribuído à comissão técnica, aos jogadores e aos dirigentes. Dividir tudo, concordam ou não? Isso tudo é importante destacar. A gente viu vários números ali, o peso que significa ter 31 jogos no mês de maio, de abril, Não. que não virou maio, vai virar essa semana, mas no final do mês de abril. Acho que tem mais um jogo em abril ainda, provavelmente. Né? Jogo de Copa do Brasil essa semana. Então vai fechar 4 meses iniciais, se você tirar, teoricamente, um mês que ainda é de férias, mas janeiro já teve jogo, mas vamos lá, 3 meses e meio de futebol, 31 jogos. É muita coisa. É muita coisa. E eu acho que é o maior número de jogos de um time no futebol brasileiro. E aí é você gerir bem e ter muito bem dialogado internamente, né? Até com diretoria. Por exemplo, a primeira vitória essa semana no Brasileiro, essa semana passada, quando o Bahia, polêmica à parte, mandou, para mim, de forma correta. Um time bem alternativo contra o Ceará, porque tinha o compromisso contra a Libertadores e o planejamento acabou sendo executado de forma muito certeira. E eu diria isso mesmo que não tivesse vencido o jogo contra o Ceará. Você tem que lidar com todas essas dificuldades, mas acho que tem sido bem feito. E até falando do aspecto também de jogadores, para não achar que é só bem entre aspas, o trabalho da comissão técnica, da diretoria, que é muito bem feito, mas você vê evolução dentro de campo, você vê como o Bahia usa bem mais o lado do campo. Por exemplo, Luciano Juba faz um excelente início de campeonato. As duas laterais, né, tem produzido muito. E o que o Rogério... E eu fui um dos críticos ano passado, porque o Bahia chegou a um ponto que estagnou e não mudava mais. Sim, era ali. Bateu um teto, parecia. E ele não mostrava repertório, era a mesma coisa e tal. Para esse ano, o trabalho do Rogério é muito interessante, porque ele tem alternativas. Claro que o elenco aumentou, ele tem mais opções, mas ele taticamente, ele redesenha o time. Ele está mostrando, além da possibilidade de ter mais jogadores para variar as alternativas táticas dele, mas repertório dele técnico. É um time muito consistente e é um time que é camaleão. Ele pode ir mudando ao longo do jogo, não só de jogadores, mas como de desenhos táticos. E isso tem sido muito interessante. E é um time que se mostra muito senhor de si. Não é afobado, não é nervoso, não é tenso. É claro, não vai ganhar todos os jogos, isso é normal do futebol. Mas ele mostra, dentro de campo, um comportamento de um time hoje seguro, confiante. E isso é consequência de um trabalho bem feito. O trabalho do Rogério em 2025 supera muito o trabalho do próprio Rogério em 2024. Claro, em função de ter mais peças no seu elenco, mas também é um trabalho que mostra mais sustentabilidade, pensando do ponto de vista do técnico. Ele evoluiu. Deram a oportunidade a ele de corrigir os erros que foram apresentados no ano passado, com mais jogadores. Então, os dirigentes deram mais possibilidades a ele, como você acaba de destacar, possibilidades de peças, eu estou dizendo. De peças e não só disso, né? O Bahia, vira e mexe, ele já foi 2 ou 3 vezes. Vai até Manchester, aí ele conversa, ele vê como funciona lá. Ele deve ter, com certeza, um suporte nesse plano de planejamento de jogo do próprio Grupo City, que tem Não é só assim, o grupo, eu quero que jogue assim. Não, eu quero que jogue assim, mas eu vou te dar aqui suporte para você jogar assim. E eu acho que também o Grupo City deve estar fazendo com que o Rogério cresça, e aí ele tem cabeça para isso, sempre teve, né? Um intelecto muito
diferente da média, para poder ir absorvendo informações e experiências e trocando experiências e se tornando um profissional melhor, que é o que a gente está vendo. Ele vai evoluindo junto com o time. Fãs de esportes na hashtag F. Duas notícias aí para você ficar por dentro do esquadrão. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí o triunfo do Bahia, 1-0 sobre o Palmeiras fora de casa. Como eu prometi, mais duas notícias aí atualizadas do Bahia. Deixa eu trazer aqui a primeira notícia, a situação na tabela, né? Tá aí, o Tricolor está atualmente na 7ª colocação do Brasileirão, com 6 jogos. São 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota e 9 pontos. 9 pontos aí o esquadrão no Campeonato Brasileiro. Duas vitórias, né? 2 vitórias, 3 empates e 1 derrota. E agora o próximo jogo aí, ó. Próximo jogo do Bahia será contra o Paysandu fora de casa. Paysandu que tá na Série B. 7h30 da noite. Copa Betano do Brasil. Então tá aí, ó. Copa do Brasil é o próximo confronto do Bahia contra o Paysandu. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Central Foot React.